Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Johnny? Tranquilo, segunda temporada. Você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Bonitão. Posso encontrar onde essa camisa? Nas lojas Noroeste, em todas as lojas Noroeste, Piauí, Maranhão. Você sabe que tem um amigo meu que é cliente Heron, chama Sérgio Cadena, o Sérgio Iron Cadena. Man do Piauí. Iron Man do Piauí, homem de ferro, né? Homem de ferro. Adora as camisas da Heron, tá? Bom, sejam bem-vindos a mais um Yelcast. Ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. No último levantamento da gente, quase 70%, 80% de quem assiste a gente não é inscrito. Então, se inscreve, vai lá. Aqui no primeiro link da descrição vai estar o canal oficial também e a nossa caixa postal para você mandar brindes, presentes. Agora, faz isso, tá bom? Estamos no TikTok, é o maior canal de podcast no TikTok no Nordeste. Já com mais de 100, acho que já passamos os 130 mil inscritos lá no TikTok, também estamos no Kawaii, em todas as plataformas de áudio, enfim, sejam bem-vindos, tá bom? Agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a bancar Com certeza. esse negócio aqui, né? A conta. A Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, toda a turma do Átila ali, o Átila Filho, o Átila, enfim, todo mundo. Agradecer também a Jupi Alimentos, que está com a gente sempre firme e forte, a melhor internet do Brasil. Hora Telecom. A Hora Telecom sempre firme e forte com a gente. A Medfarma, todo mundo testado. Alô, seu Luiz. A maior distribuidora de medicamentos do meio norte do Brasil. Texas e Texano, que é o grupo Texas, As né? melhores iguarias. E é claro, essa cadeira maravilhosa, essa mesa maravilhosa da Formato, que é a maior e melhor empresa. Se você quer ter sucesso no seu negócio, Tem que ter formato. é verdade. Quer ser um delegado de excelência? Monta lá no... Formato. Tem que ter formato, é verdade. Tem que ter uma delegacia de qualidade. Uma delegacia de qualidade? Formato. E hoje, cara, é muito importante a gente abordar esse tema. Hoje nós estamos trazendo com muito carinho nessa mesa, nesse bate-papo maravilhoso. Queria uma salva de palmas para a delegada Anamel Cadena! Ela veio! Ela veio, né? Ela veio. Graças a Deus. E hoje o podcast da gente, o Yelcast, é sobre um tema hoje muito abordado no Brasil, infelizmente, em crescimento absurdo. O nosso estado aqui no Piauí também tem um crescimento absurdo, que é o feminicídio, né? E é um tema muito sério, muito importante a gente abordar, porque o feminicídio ele não acontece do dia para a noite. Não é verdade, Aragão? Não acontece do dia para a noite. Você é um ativista nisso nas suas redes sociais, no Instagram, aliás, um Instagram muito bombado. O que falar sobre feminicídio? O que ajudar a população em sinais de como isso... O que é um feminicídio? É importante, viu, Yeltsin? Eu queria até lhe parabenizar pela iniciativa, porque a gente fala, até com uma fala mais informal, sobre esses sinais de violência contra a mulher, e é a partir exatamente dessa naturalização que se faz, da desconstrução, que é você dizer, olha, esse tipo de comportamento aqui não pode acontecer, eu posso denunciar, eu sei qual é o caminho que eu posso fazer. Eu que sou vizinho de alguém que está sofrendo isso. Então, às vezes uma conversa que a gente vai fazer aqui mais informal pode despertar e até clarear a mente das pessoas sobre essa prática de violência que muitas vezes termina com a morte da mulher. Que o feminicídio ele é o assassinato da mulher em razão do sexo feminino, né, por ela ser mulher. Então, ela acontece... dentro daquele cenário de violência doméstica, dentro de casa, naquela relação de familiar, né? O familiar, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, o primo, o irmão, o pai, que pratica aquele tipo de violência ali por conta da intimidade mesmo. E desse machismo que a gente sabe que é esse tipo de comportamento que termina sendo reproduzido de geração para geração. Então é muito importante a gente falar sobre abordar esse tema, né? Abordar esse tema. Ana, vamos começar com uma linha do tempo aqui, né? Vamos traçar essa linha do tempo, falando um pouco dos nossos pais e dos nossos avós, né? Da onde vem isso? Como é que existia isso há 20 a 30 anos atrás? E ainda existe hoje. Pois né? e como é que as mulheres não identificavam esse tipo de abuso para chegar no feminicídio? Porque não é do dia para a noite, como a gente falou. Como é que era antigamente? O que é que a literatura traz sobre isso? O que é que os estudos trazem sobre isso? Olha, é exatamente aquele tipo de comportamento que a mulher ela é impedida de escolher, ela é impedida
de exercer a profissão que ela tem desejo de exercer. Ela era impedida, inclusive, de participar da vida pública. A mulher vivia para a vida privada. Então, você via aquela mulher que era condicionada a cuidar. A gente até falou muito na pandemia sobre isso, né? Falou assim, as mulheres, elas perderam, foram as que mais perderam essa questão da desocupação, né? Foram as que mais perderam os empregos, exatamente porque no momento de observar quem é a cuidadora, tem um problema em casa, quem é que fica em casa, quem é que cuida do filho, quem é chamado. Então, isso tudo parte dessa retórica antiga de que a mulher, ela devia servir para a vida privada. Ela não participava da política, ela não participava de uma atividade profissional externa, né? E isso tudo... As finanças. Muito menos. E o que é muito importante, essa questão das finanças, quando a gente fala, tanto na esfera de casa doméstica, quanto no cenário público, né? Qual foi a última vez que a gente viu aí, por exemplo, no Ministério da Economia ou nessas definições uma mulher? Se você não define para onde vai ser direcionado o orçamento, como é que você vai falar em política pública, por exemplo, para enfrentar a violência, que é oriunda do machismo, se a mulher não tem espaço de fala, não tem espaço de decisão nesse aspecto financeiro, né? Então, tudo isso vem desse comportamento antigo de que a mulher não podia nada. Ela estava limitada apenas àquelas atividades domésticas, àquelas atividades do lar, né? Lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher em casa. E por ela não participar dessa vida social, e por ela não ter a oportunidade de dar opinião nem naquilo que acontecia dentro da casa dela, nem na roupa que ela vestia, nem no que ela falava. Você vê que até os comportamentos padrões, né, até a sexualidade, tudo da mulher era condicionado àquilo que era entendido pelo homem como o limite do que ela podia Você não pode passar agir dessa ou fazer. linha. Não pode, né? E isso desde criança. A menina, ela era criada já em uma visão de que ela teria que ser prendada para servir o marido, para cuidar da casa, e o menino era aquele que ele era empoderado para entender que ele podia ser o provedor, que ele tinha que ter uma profissão, que ele ia sustentar a casa, que ele ia dizer as regras daquela casa, né? O pai de família, aquele que chegava e o primeiro a se servir na mesa, ele era servido, na realidade, né? A atividade de casa, quem faz é a mulher, o homem, ele chega, ele tem que descansar do X trabalho dele. Então, isso tudo, louco, né? a gente às vezes não percebe, mas algumas falas, alguns comportamentos, a gente reproduz ainda hoje. É muito comum, por exemplo, a gente ver uma mulher chegar no lugar, ela ser julgada pela roupa que ela está vestindo, e às vezes por outras mulheres, né? O comportamento, a forma dela falar, a forma dela sorrir, a forma dela sorrir alto, né? Então tem uma série de falas preconceituosas que a gente reproduz, homens e mulheres, e a gente acha que isso é inocente. Né? Tem gente até que diz assim, agora essa geração tá toda questionadora demais. A gente pode falar mais nada que ficam questionando. É o tal do mimimi, esse mimimi, o feminismo, não sei, e não entendem que às vezes quando a gente questiona um ou outro dessas falas ou comportamentos, a ideia é exatamente tentar equilibrar um pouquinho essa balança que ainda é desequilibrada. Agora eu estava vendo há pouco um vídeo que me chamou muita atenção de uma fala, já é a segunda vez que eu recebo, que eles enviam por direct muito esses casos, e a fala de uma vereadora em Aparecida, ela tentando falar e o microfone dela era a única vereadora que estava ali sendo cortado? Sendo cortado. Picotado. Porque essa interrupção também acontece muito, né? E nesse espaço também, porque é como se houvesse um menosprezo mesmo ao posicionamento feminino. Porque a gente tem essa ideia de... foram 100 anos à frente que houve a participação masculina uníssona ali, né? Só eles que davam pitaco na política. Então, a gente já vem com um retardo muito grande, começar a se inserir. Então, a gente, com esse retardo, ainda não se inseriu da forma mais
E isso vai desde os primeiros comportamentos. Quando eu falo para os jovens, quando a gente está falando sobre violência contra a mulher, para tentar alcançar esse público mais, né, mais jovem nas escolas, quando a gente tem a oportunidade, às vezes na comunidade mesmo, uma coisa que eu sempre repito para as mães e para o próprio público em geral, né, até os pais também, que às vezes... Olha, o comportamento simples, como às vezes você ensina a menina a lavar a peça íntima, né, a calcinha, e o menino não. Aí eu pergunto, quem de vocês já ensinou o filho de vocês a lavar a cueca? Parece uma besteira isso? Mas é verdade, hein? Mas porque você trata com diferença, já Eu desde lembro da minha mãe fazendo isso. Você trata com diferença. O menino não lava a cueca. Não, menino não chora, isso é uma violência. Tem Homem não chora. Não, homem não chora. Quem chora é mulherzinha. Não pode falar, tá né? errado, Não pode falar nem do seu sentimento. Se ele começa a externar aquilo que ele sente, ele é reprimido às vezes pelo pai, né? Então, esse tipo que é uma violência também, é isso que a gente não tem que olhar também só sobre o que a gente tem que trazer para a mulher, para tentar equilibrar, mas a gente também tem que ver o que a gente está impedindo, está tangenciando ali com relação aos meninos, já desde muito jovens, para a gente evitar também que essa repetição aconteça, porque isso reproduz a violência. Aí, Eldson, eu vou te dizer só uma coisa para fechar o ciclo disso. Quando a gente pensa em inocente, esse tipo de comportamento, aquele menino que vai crescendo, entendendo dessa forma, muito séria, né? Que é o provedor, que é o que dita as regras, que é o que decide sobre o que vai acontecer ali naquele ambiente privado, ele é aquele, muitas vezes, que lá na frente, numa situação em que ele é contrariado das regras que ele estabeleceu, que ele cresceu imaginando, entendendo que era ele que tinha que estabelecer, não respeitando o espaço e o limite da outra pessoa, é aquele que vai, de forma intolerante, praticar uma violência. Então, a gente tem que fazer o ser humano, homem ou mulher, entender que o seu direito termina quando começa o do outro. Que as pessoas elas têm a liberdade de decidir sobre as suas escolhas, independente de ser homem ou mulher. É isso que a gente tem que pregar. Não é ninguém mandando em ninguém, não. É que fica nessa balança, né? Tem gente também que fica, tá fazendo conflito entre homem e mulher. Não é isso. Né? O que a gente procura quando a gente fala lá da essência do que faz a violência ascender, porque quantos casos de feminicídio, quantos casos de violência contra a mulher, a gente escuta aquela frase que vocês já devem ter ouvido falar tanto. Se não for minha, não é mais de ninguém. Inconformado com o fim do relacionamento. Então você vê que no momento em que ele é contrariado sobre aquilo que ele queria naquela relação, naquele ambiente privado, ele vai praticar a violência. E por que essa intolerância? É exatamente porque a gente fica ali, reproduzindo esses comportamentos. E detalhe, né, Ana? Você não consegue reproduzir nada do que você não receba. Então, a violência gera violência, a intolerância gera intolerância, que se torna comum. Natural. Né? É natural. Quando eu lembro de situações de tios, primos, de o pai gritar com a esposa e o filho achava que era natural gritar com a namorada. Ninguém mete a colher. Tem essa coisa mesmo. Desse xingamento, isso ser naturalizado. Não, não fiz, nem bati, eu só xinguei, ou só ameacei. Quando tudo isso é um cenário de violência. E quando a gente fala em feminicídio, principalmente olhando bem de perto aqui no estado do Piauí, onde a média é sempre nesse viés de quase 50%, e às vezes até passando disso. Quando a gente analisa a morte violenta de mulher, a gente percebe que a maioria acontecem por feminicídio, né? Ou seja, as mulheres são mortas por serem mulheres e no ambiente doméstico, privado. Teve de cada 10, Ana? Teve uma pesquisa agora no do Instituto Galvão, Patrícia Galvão, que faz análise, e essa pesquisa em especial era sobre a percepção dos brasileiros em relação à violência contra a mulher, o feminicídio em específico, né? E eles disseram, 90% deles entenderam que o local de dentro de casa, o local privado, o ambiente doméstico, é o de maior risco para as mulheres. Por quê? Quando a gente vai ver, por exemplo, o percentual que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe, né? Que naquele ano de 2000, nesse período da pandemia, 2020, 2021, a cada 7 horas uma mulher é assassinada. Foi o relatório que foi apresentado, o último que foi
trazendo esses dados. Quando você vai para o cenário de morte violenta de mulher, independente de feminicídio, a cada 2 horas uma. Mas quando você vai para o feminicídio, a cada 7 horas uma. Então, assim, você vê que são lapsos temporais muito curtos e um cenário de aumento de 22% nacional. Aqui no Piauí, a gente teve 12,9% de aumento de feminicídio de 2020 para 2021. Então, é um índice muito alto. Muito grande. E como você perguntou aí, desse percentual, a maior parte deles nesse ambiente íntimo. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, dos casos, que você vai ver que é ex-marido, é ex-namorado, e muitos trazem essa fala da posse, né? Que a imprensa costuma usar como conformado com o fim do relacionamento. Mas nada mais é do que entender a mulher como... Ou seja, se não é minha... Não é mais de ninguém. Que é um absurdo. Essa fala é muito reproduzida pelas mulheres que sofrem hoje, violência. né? E tem mulher que acha que é normal. Infelizmente. E muito sério. Muitas mulheres que sofrem violência sexual no matrimônio, casadas, e elas simplesmente não entendem que aquilo é, para você ver como a gente não consegue ainda tirar essa visão, né, machista de que a mulher não precisa ceder ao que o homem quer como um contrato de casamento, como se fosse uma contrapartida. Não, ele vai trabalhar, ele volta para casa, ele tem que ser servido, ele tem que ser cuidado, e eu tenho que... aguentar tudo. Permitir e eu tenho que servi-lo de todas as formas. Então, se ele quer manter relação sexual, independente de eu querer, eu tenho. É como se fosse minha contrapartida. Então, isso a gente tenta tirar muito da cabeça das mulheres, principalmente quando a gente vai, assim, pro interior do estado, que às vezes a instrução, né, tá mais afastada, assim, a mulher precisa entender mais isso. A gente vai fazendo ela compreender, você não é obrigada. Afinal de contas, qualquer situação em que você não está livremente consentindo a prática do ato, vai caracterizar a violência sexual. E ela pode lutar por isso. Né? Pode e deve. A gente vive hoje, no Brasil, um racha, né? Completamente. O Brasil é dividido, é polarizado. A gente tem um lado muito conservador, que eles chamam de conservadorismo, né? E tem o lado da esquerda, enfim, que é uma coisa que o Brasil vive, infelizmente, como outros lugares do mundo. Né? Como a gente está falando dessa questão de feminicídio, né, dos abusos sofridos pelas mulheres nas últimas décadas, esse conservadorismo que tanto se fala, que a mulher, o casamento, manter o casamento, nisso, naquilo, X, Y, Z. Pelo que você tem lido, pelo que você tem visto e tem vivenciado como delegada, ativista nessa área, esse conservadorismo incentiva a mulher a aguentar tudo? É isso que é lamentável, Yeltsin. Eu até te digo, nem o conservadorismo, nem um vanguardismo, né, um progressismo exagerado são positivos. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo e tem que ter um equilíbrio. E quanto à questão do conservadorismo, lamentavelmente, quando se leva muito ao pé da letra aquilo que se traz, é exatamente essa questão da mulher submissa, da mulher que deve servir, da mulher que deve se condicionar às regras ali que forem estabelecidas pelo homem, porque resgata muito daquilo que a gente já tentou, através de tantas gerações, diminuir para tentar equilibrar. Então, eu ouvi várias falas de mulheres que já até de uma certa forma muito envolvidas com essas novas falas, novas que eu digo porque a gente sabe que houve uma potencialização desse discurso conservadorista, né? Agora, tipo que a mulher... Há pouco tempo eu postei, por exemplo, uma publicação falando sobre um aspecto extremamente sério, que é a autonomia da mulher, a importância dessa autonomia, e tinha a fala de outra mulher criticando. Não, mulher tem que fingir ali, porque o homem gosta de sentir que ele é o dono da situação, que ele manda ali naquela relação, que ele que dita as regras ali. Então, é louco, né? Eu acho um absurdo, mas isso não é algo que eu vi num vídeo de forma isolada. A gente tem ouvido muito essa questão, algumas pessoas levando, inclusive, para o viés da religião,
O que é muito sério, mais sério ainda, que ao meu ponto de vista, quando se confunde, sabe? Esses conceitos sociais, essa coisa de como deve se agir, como deve se comportar, e resgatando alguns comportamentos antigos, se pautando na religião, não, porque na Bíblia diz essa coisa. Pois não, tem que aquela se mulher... a pessoa usa esse discurso de uma forma muito... Porque talvez o conceito não fosse especificamente esse que a Bíblia traz, Bíblia diz, por exemplo, né? A mulher tem que ser submissa. Não, ela fala outra coisa. A Bíblia fala outra coisa. Ela fala... Edifica, né? A mulher é edificadora. Edificadora, edificular. Então, a interpretação errada? A interpretação, ela é muito subjetiva, né? Então, nesse sentido da mulher edificar, será que não é ela colaborar e estar em parceria com o homem? Eu já vi discursos, inclusive em igrejas diferenciadas, não só igreja católica, várias, né? Que hoje a gente sabe que tem uma ramificação de várias vertentes diferentes religiosas. Mas em várias delas, que eu já participei de alguns eventos e alguns, inclusive algumas provocações para tentar diminuir essa questão da violência, eles trazem muito essas vozes de pessoas que trabalham em instituições e tudo para colaborar, né, com visões de como deve proceder, enfim. E eu vi já manifestações desses líderes religiosos, e eu não estou falando aqui padre, pastor, todos eles. Eu já vi em vários locais diferentes. Eles trazendo uma interpretação mais equilibrada, né? Olha, quando ele fala a mulher edificular, ou quando ele fala que a mulher deve ser submissa, mas não é no sentido da submissão pejorativa que, né, eu mando e você obedece. Não. É numa parceria que tem que haver. E de fato, isso deve ser algo, né? Porque a palavra submissa é muito forte. Então, quando a gente ouve aquela fala seca, eu já ouvi também aquela, a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, né? Inclusive eu até falei em outra ocasião aqui, isso que meu filho na hora até falou, mãe, a mulher não pode ser a cabeça, porque quando você escuta isso de forma objetiva, que você não garante uma interpretação, né? Principalmente nessa questão de caminharem juntos, porque assim, uma coisa que eu bato muito na tecla também, tem gente que diz assim, ela fala desse jeito como se toda mulher tivesse que trabalhar ou que fosse para alguma atividade pública. Às vezes a mulher não quer. O que tem que haver na relação é a parceria dela entender, por exemplo, que ela... de respeitar o que ela quer fazer. Né? Eu falo isso porque o homem, geralmente, ele não precisa nem condicionar esse respeito. Quando ele casa... a mulher não vai dizer, você fica em casa e eu vou trabalhar. Nunca ele vai impor isso. Né? Uma coisa, mas não tem mulher que impõe, não? Não, impor, não. E se impuser, tá errado. Se impuser, tá errado. Quando eu defendo esses direitos de liberdade... É bom você falar sobre isso. Claro, quando eu... Porque não é que tem mulher que chega e diz, você não vai pra lugar, é aqui... Aqui que é o seu lugar. Gente, não pode. Nem homem, nem mulher. A pessoa tem que ter liberdade, né? E tem que haver confiança, tem que haver parceria. Então... Quando os dois, se a mulher quiser, se for a opção dela, ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, por uma escolha dela, não tem problema nenhum. Essa romantização dos ciúmes, né? Gravíssimo. Pois é, eu queria que você falasse sobre essa romantização dos ciúmes. Ele tem ciúme de mim. Eu tenho ciúme dela, então ele me ama. E fica um negócio bonito, né? Olha, ele não quer que eu saia para trabalhar porque ele tem ciúme. Isso vem da onde, delegada? Vem exatamente daquilo que a gente estava falando no início, né? De enxergar a mulher nesse limite, nessa bolha, né? Que tem que ficar dentro de casa, cuidando dos afazeres domésticos. Então, infelizmente, entender essa autonomia, e aí eu tô falando aí de namoro, a pessoa tá no início dos relacionamentos, a gente já percebe esses condicionamentos. Qual é esse primeiro sinal, assim, no início exatamente do namoro? Isso. Se você tivesse uma filha mulher, o que você ia falar para ela? Eu ia começar a perceber, a gente tem que perceber muito a mudança de comportamento da mulher, né? Ela começa a se preocupar até com a roupa que ela está vestindo, se está muito decotada, se está muito curta, porque ele começa, no início do relacionamento, a implicar com essas questões. Se ela não sai mais com a amiga, porque para onde ela vai, ele deixa, ele pega, ele quer saber a hora que vai, a hora que volta. Ela começa a ficar condicionada àquilo que ele
está determinando. E essas obrigações, como você bem colocou aí, muitas vezes elas são romantizadas, porque no início do relacionamento, às vezes na juventude, bem no início, as meninas ficam, ele é louco por mim, ó, não quer, só quer andar grudado. E quando o cara fala assim, ele é louco por mas mim. porque eu tenho cuidado com você. Exatamente. Não, minha preocupação não é com eles. Né? Não é com você, é com o que eles podem fazer com você. Que quando começa a dizer assim, não anda com fulana, Tem não muito, fala né? com Beltrano, não vai mais na casa dos pais. Ela às vezes muda de religião, às vezes deixa o emprego, às vezes deixa a escola. Olha, é uma causa de evasão escolar muito recorrente. Principalmente quando a gente vai para aqueles casos em que a mulher tem que estudar à noite, né? Ou fazer um curso. Ou fazer um curso, ela começa a desistir. E ela se limita realmente, às vezes, aqueles projetos, aqueles sonhos que ela tinha, ela deixa. E isso gera uma mágoa muito grande. E elas acham. Porque lá no futuro, Pode falar. ela vai sentindo aquela. Fica com decepção, né? Muito grande, né? Mas no início romantizou. E quando é ao contrário? Também tá errado. A gente tem que começar a observar isso. É aí onde eu te falo. Porque tem mulher que é tudo muito dominadora a gente tem que também. olhar com equilíbrio. Pois é, tem mulher que é muito dominadora mesmo, de controlar Tá errado. da hora que acorda, da hora que vai dormir. Tá completamente errado. Você tem que deixar a pessoa ter autonomia, independente se... A regra é que aconteça mais com mulheres. Mas realmente isso não impede que essa posse, né, esse sentimento de posse, esse tipo de controle, aconteça também de uma mulher em relação a um homem, não. Mas em todos eles, a gente está vendo aí sinalizações de um relacionamento nocivo. Abusivo. Né? Abusivo. Opressor. E isso vai terminar resultando em violência. Porque chega um momento, Yas, que eu sempre falo desse momento bem... É o start. É o momento em que aquela pessoa que está com aquelas regras ali estabelecidas, ela começa a não querer mais obedecê-las. Ela decide um dia que ela vai usar a roupa que ela quer, que ela vai sair com o amigo que ela quer. E aí eu digo, o homem também, né? Olha, eu deixei meu futebol, quero voltar. E nesse momento do descumprimento daquela regra é que acontece a eclosão da violência. Aí, aquela pessoa que teve a regra descumprida, e geralmente o homem, vai querer castigar pelo descumprimento da regra. Como é o castigo? É um xingamento, é uma ameaça, é uma difamação, que são aquelas brigas de casal que a gente também naturaliza. O problema da violência é exatamente esse, é a romantização, a naturalização e a reprodução de comportamentos que a gente já deveria ter parado há séculos e séculos atrás. Né? Ter banido. Mas, infelizmente, a gente reproduz. E vai passando de geração para geração. Então, e aí entra aquelas questões que a gente fala, tá questionando tudo. Não, é porque a gente está tentando tirar isso da nossa fala do dia a dia. Não achar mais isso natural, não achar isso bonito, não achar romântico. Então, no dia que tem o descumprimento dessa regrinha lá do casal, aí vem o que estabeleceu a regra com essa prática, aí acontece o crime. Aí a gente sai de um cenário de violência que já existia, de relacionamento nocivo, opressor, né, relacionamento abusivo, e cai na prática de um crime que vai ser investigado numa delegacia, bastando haver uma denúncia. Então, aí é onde começa a eclodir todo o problema, né? Estoura a bomba, na realidade. Delegada, um pensamento que eu ouvi muito na minha juventude, acho que o Kilson também, talvez essa geração não tenha ouvido, ou talvez ouça muito e a gente não sabe, né? Mas é aquele pensamento que o pai sempre falava assim, os tios, você escutava na roda, disse, olha, a minha filha é a princesa, ela tem que ser cuidada, protegida, para encontrar o príncipe encantado. Mas meu filho, segura as meninas que o meu filho tá para pegar, para comer todo mundo. Segura a história da assim? Cabra, dos cabritos. Libera o meu cabrito tá solto, segura as cabritas, né? É uma coisa... E é uma coisa que na nossa visão antigamente era um... meu pai tá falando que eu vou ser o cara. E a menina ficava... Como é? O que é lamentável é que assim, a gente não ouve, às vezes, ser externalizado isso, as pessoas podem não reproduzir, porque a gente vive essa realidade, né, do politicamente correto, que o que pode, o que não pode ser falado, vive essa realidade dos questionamentos, mas no pensamento
de muitas pessoas, isso ainda é uma realidade tranquila, né? Acontece muito, hein? De pensamento e você termina ainda tolhindo mais as meninas, evitando que elas saiam, evitando que elas... Porque é o mesmo desejo que o menino E tem. o menino, você vai ali, o mesmo- colocando pra rua, O mesmo incentivando os desejo pais, que o né? menino tem, a menina também tem. Exato. Então, o ideal é a gente... Por isso que eu falo que, às vezes, eu em casa mesmo, já aconteceu, por exemplo, de eu estar saindo com meu filho, e aí meu marido diz, vai lá, cuida da sua mãe. Porque a mulher é para ser cuidada, para ser protegida. Então, imediatamente... Exclusivo, marido de delegada. Exclusivo. Ele fala isso. Aí eu disse, como assim? Eu repreende ele? Claro, porque... Deve ser muito massa. Como é que eu vou? Ô, Sérgio! Eu falo pra ele, como é que meu trabalho é proteger as pessoas, né? Meu trabalho é para além de uma questão retórica, então eu tenho o dever institucional. Não é cuidado também, Não, Ana. eu não é meio sei. biológico isso de proteção? Olha só, mas eu tô vivendo uma realidade de criar um filho, né, homem, que não pode reproduzir exatamente aquilo que eu procuro desconstruir. Então, eu procuro colocar essas questões de forma exemplificativa. Não é uma coisa radical, não vira um conflito, né? Pelo amor de Deus. Não, eu só tô falando Mas assim, eu porque disse, eu corto imediatamente. Não, pra ponderar, né? Elsa, eu vou te dizer que Pode falar. é muito comum baixar a delegada de vez em quando, entendeu? Então, assim, eu dou umas tramontinadas no dia a dia. É porque eu penso biologicamente, Ana. Eu falo na hora, eu falo imediatamente assim, quem cuida aqui sou eu. Só, entendeu? Então, ele vai percebendo um pouco. E sai. É como eu te falo, às vezes, não é? A pessoa não quer falar isso, não é nem para outras pessoas ouvirem. Sai instantaneamente. Sai naturalmente, porque a gente foi criado nessa reprodução. Mas, por exemplo, entendeu? biologicamente, você sabe, o homem ele é muito maior, muitas vezes, do que as forte, mulheres, né? mais forte. Às vezes, esse instinto de Pois proteção. às vezes. Às vezes, Às lógico vezes, que não. na grande maioria. Inclusive, isso é pré-histórico, né? É. Os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa, ali cuidando das crias, e ela precisava de um macho para fazer... Macho alfa. O macho alfa, que faria a caça e levaria a comida para casa. Era sempre essa, né? Então ela precisava desse homem, e esse homem já estava acostumado com esse ambiente externo e a mulher no ambiente privado. Então, até essa questão que a gente coloca muito, que as mulheres disputam, né? Disputam ali na hora da sedução, o macho alfa, né? A isso natureza tudo é natureza e é pré-histórico. Só o que acontece? Quando a gente traz essa realidade pré-histórica, passando, né, por tantas e tantas gerações, de tantos e tantos séculos, que a gente procura fazer essa desconstrução, vai ser completa? A gente vai conseguir afastar completamente esse conceito que é pré-histórico, como eu estou colocando aqui? Não, mas a gente vai diminuindo e vai tentando equilibrar. Quando algumas pessoas me questionam assim, vocês falam tanto em igualdade, aí tem um monte de legislação aí para proteger, para garantir direito, para garantir cota, porque não entendem, né? Porque parece que quando a gente enfatiza uma legislação especial para alguma proteção, a gente está reforçando mais ainda essa desigualdade. Não tem? Você consegue perceber, né, esse pensamento? Mas a ideia dessas legislações e a ideia dessas previsões, dessas ações, dessas políticas públicas é tentando equilibrar essa balança que ela é desequilibrada desde a pré-história, como eu coloquei aqui, né? Porque são valores que passaram de geração para geração, que para a gente conseguir mudar um pouco, porque hoje, na prática, né, essa questão da parceria é muito cobrada também, né? Você percebe hoje que, inclusive, muitos homens colocam, não quer igualdade? Pois vamos dividir aqui a conta, pois vamos dividir aqui, né? Tem essa questão, que, inclusive, né, algumas mulheres já começam a se incomodar, e entra aquela questão do, então se a gente reforçar o cavalheirismo, é conservador demais, esse conservadorismo gera violência. Então existe uma você né, falou uma um negócio aí que discussão acho que vai dar polêmica com o que eu vou falar, mas eu vou falar. A gente teve um empresário que participou aqui, a Rosângela Castro, muito bem sucedida, e ela disse que na empresa dela não trabalha
não atende o público dela. Mulher que usa... Não, vamos lá. As unhas. Não, ela deu nomenclaturas para isso. Ela disse que sutiã de oncinha, sandália da feiticeira... E unhas da Lady Gaga. Unhas da Lady Gaga. Ela disse que o público dela não atende, que ela não admite isso na empresa dela. Porque gera conflito no interesse de homens casados com as esposas e prejudica o negócio dela. Como é que você enxerga isso? É complicado. Eu tenho uma visão engessada nesse aspecto, porque assim, ela pode ter uma perspectiva na atuação dela no empreendedorismo, mas eu falando aqui no lugar de fala de quem trabalha em setor público, né? E principalmente nesse viés da desconstrução, né, desses pré-conceitos, a partir da aparência, a partir... eu tive que quebrar uma série de estigmas atuando como delegada. Uma delegada que usa maquiagem, né? Se eu for julgada pela minha aparência, como eu fui e sou várias vezes julgado, eu não tinha apresentado resultado nenhum. Eu não tive ninguém para me apadrinhar nos trabalhos que eu desenvolvi desde que eu entrei na polícia, não. Eu entrei pela porta da frente, através de concurso público. Eu fui para a linha de frente com as equipes que eu direcionei o trabalho. Trabalhei em unidade executora, que a gente chama na polícia, delegacia de polícia, de ação, de linha de frente. Durante 10 anos, eu passei uns 2 anos nesse viés mais de gestão, que você não vai para a rinha, não vai para o front, não vai cumprir mandado. Então, se eu fosse julgada a partir dessa aparência, né? Da forma de se vestir, da forma de me apresentar, eu talvez não tivesse ido para lugar nenhum. Aí eu estou fazendo um comparativo de um espaço em que o controle sobre a execução do meu trabalho não é através da contratação de alguém, mas através de um ingresso por um concurso público, que é um espaço público, qualquer pessoa pode ingressar. Então, por essa meritocracia, eu não posso julgar ninguém pela aparência. Mas você não acha que cada ambiente é um ambiente? Então, é o que eu estou falando. Talvez seja a perspectiva dela nesse cenário do empreendedorismo, né? E o que eu estou querendo dizer é que eu não consigo, que luto por essas questões, não consigo julgar ninguém, a capacidade laborativa em qualquer aspecto de uma pessoa pela aparência ou pela forma que ela gosta de se vestir. Se você tem uma farda, né? E mesmo assim, eu acho que não deve ser impeditivo a roupa íntima que a pessoa usa, ou a maquiagem, ou a unha. Você entende? Eu acho que são a unha da Lady Gaga. Você tá com a unha da Lady Gaga. E eu atiro bem com ela. Atiro bem Caralho! com ela. Atiro bem com ela. Então, não, o que eu quero dizer... Fogo no parquinho! O que eu quero dizer, Quero ver atirar melhor do que eu. Olha no desafio. Olha no desafio. O que eu quero dizer é que eu acho que a aparência... Antes que a mira das mulheres é bem mais... É melhor. É verdade. Mas cala a boca, não vai falar mais. O dispara é menor em distância de tempo, mas você acredita que... Você acredita que uma mãe... Eu não gosto de entender essas condicionantes de aparência para capacidade Mas é bom abordar, resultado. Né? Mas é bom abordar. Bom, você acredita que uma mãe pode tornar um filho um machista? Olha, eu acho que o pai e a mãe têm muito a contribuir com a formação dos filhos. Então, assim, é óbvio que se essa mãe e esse pai, eles tanto reproduzem na prática, porque também não adianta falar se você... Não dá exemplo. Não der o exemplo e não... Pro bem e pro mal. Exatamente. Por isso que eu falo que, às vezes, uma ou outra questão em casa, eu corto ali na hora, naturalmente também, para ir já formando isso na cabeça do meu filho. De paridade, né? Então, o que eu entendo? Se uma mãe... que tem a responsabilidade na formação do filho. Eu não vou responsabilizar absolutamente ela, porque tem uma série de outros fatores que vão ali se inserir na formação de um indivíduo, né? Tem a escola, tem a formação, que eu acho principal, é familiar, mas tem uma série de outros fatores que interferem. Mas se essa mãe, ela reproduz,
na prática, esse tipo de comportamento e fala, né? De que ele é que vai... ele tem que ser servido, que ele é que vai estabelecer as regras, que ele é o provedor, que ele não pode aceitar isso, que ele não pode aceitar aquilo, que aquela mulher é puta. São essas falas, infelizmente, que a gente escuta dentro do ambiente doméstico mesmo, né? Ah, você não vale nada. Ah, é só uma pistoleira. Ó a roupa que ela tá usando. Olha. Então, isso aí vai incutindo na cabeça e vai formando o indivíduo. Homem ou mulher. Homem ou mulher. Ó, isso aí não é coisa que mulher faça, não. É porque a gente tem a cultura... Mulher não senta desse jeito, não. Você concorda, Nagata? A gente tem a cultura de, nos finais de semana, sempre, você se reúne com os amigos, o seu ciclo familiar, né? Ciclo familiar. E nessas rodas você escuta muito ou o pai, geralmente na mesa fica o filho ali do lado, né? E o pai falar de muitas mulheres e do comportamento dessas mulheres. Isso não é coisa de passado, não. É coisa atual, de pegar o Instagram. Tá na TV e tá vendo, ó, isso aí é essa mulher. E aí já vai julga. repercutir mais na frente na vida dele? Vai criando a visão que ele tem, né? Então ele já vai estigmatizar. Ele vai ver aquela mulher dançando daquele jeito ali. Essa mulher não vale nada, não. Jamais me envolveria com a mulher Rebolou dessa. a bunda, já era. Então, né? Enfim, são julgamentos. Mas que são eu casos acho e que... casos também, né, delegado? Porque às vezes ali a pessoa tá numa apresentação artística, por exemplo. Claro. Né? Aí você já vai julgar. Eu até vi uns comentários interessantes com relação a alguns vídeos, né? Agora teve essa música aí que deu a maior polêmica daquela... Juliana Bond. Exatamente, foi uma Da polêmica, periquita. né? As pessoas não entendem que, às vezes, algumas reproduções do que se faz, gente, é difamação. Mas o que você achou da música dela, delegado? Né? Pode falar. Gente, aquilo... ele Como tem uma delegada e ofensa. como mulher. Gente, como delegada que eu tô falando aqui, aí eu não tô querendo questionar a questão artística. Mas, se você ouvir a letra, né, que ela traz ali como uma brincadeira, tem uma reprodução de difamações recorrentes com nomes públicos, né, que a distância para haver algum tipo de repercussão no cenário criminal é a pessoa apresentar uma queixa-crime, né, apresentar ali uma representação, porque você tem uma afirmação de fatos pejorativos ou de adjetivações pejorativas vinculadas a pessoas, nominalmente. Fulano não gosta disso, fulano isso. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é essa. Você acha que as declarações e a música feita pela Juliana Bond, ela ajuda ou atrapalha muito o movimento feminista? Não. Essa música em especial, que eu vi a letra, né, não sei as outras, eu tô falando essa. Eu não tô falando nem da questão do movimento feminista. Eu tô falando de quando começa o direito do outro, que acaba o seu. Né? No momento em que eu procuro fazer algum tipo de qualquer produção artística ou qualquer trabalho em que eu tenha que menoscabar, diminuir de alguma forma a honra de outra pessoa, eu estou praticando um crime. Não é algo natural. Não é engraçado, eu não acho. Não estou falando do aspecto feminista. Mas ela cometeu um crime? É uma difamação. Aquelas adjetivações que ela fez ali, aquelas expressões pejorativas que ela nominou, fulano não gosta disso, fulano é isso. Envergonha, gente, né, a diferença, não as mulheres, eu não falo do público feminino, eu tô falando de qualquer... De famílias, né? De família, eu tô falando gente, das pessoas. ser humano, né? E você se imaginou ali na letra daquela música? É absurda. A pessoa fala, porque fulano não gosta não vou dar porque fulano não gosta. Ela falou do presidente que não ia dar, falou do porque ele ia metralhar. Aí falou que não ia dar periquita pro mas aí Lula, ele começou a falar ela começou a falar de orientação sexual. Pois é. Isso é difamação, gente. Ela começou, né, a forma que ela, talvez ele não goste, é pejorativo, né? Então ela tá atribuindo um fato pejorativo ali. Então
É aí onde tem eu vou mais além. É aí onde tem o limite eu vou mais além. Da produção artística. Eu não tô falando do movimento feminista. Se você, Ana Melka, pela briga, pela luta que você tem por defender as mulheres, de comprar brigas, como delegada Ana Melka, se você pudesse dar um conselho pra Juliana Bond depois de uma música dessa, o que você falaria? Olha, Se tivesse o poder de censurar. Não vamos... Não é aí onde as pessoas confundem muito a questão de censura. Eu acho que a pessoa tem liberdade para a produção artística, mas ela não pode, dentro desse cenário da liberdade, ferir direitos de outros. Entendeu? Importante isso, claro. Essa é a prática. Ela não pode ferir o direito de outra pessoa. Então, se eu tenho direito à minha honra, se eu não quero ser diminuído na minha honra, então ninguém tem o direito nem licença poética para isso. Isso não é uma questão de censura. A censura é quando você pode livremente se manifestar, se posicionar sobre alguma questão, outra. Vamos, a Juliana Bond, o que você falaria para ela? Juliana, faz o teu trabalho, que é legal, pode fazer, dançar, ficar à vontade. Agora, limite quanto ao direito das outras pessoas. Respeitar o direito das outras pessoas. Eu acho que não é engraçado você diminuir a honra das pessoas. Não concordo com esse aspecto aí. Todas as outras brincadeiras, danças, né? Ela é uma mulher muito bonita, tem o talento para a área que ela resolveu desenvolver. Cada um tem o direito e a liberdade de desenvolver a sua liberdade artística ali em um cenário, uns mais dança, outros música, outros produtos. Agora, não ofendendo mas ninguém. Mas você dava um like ou um dislike? Não, na muita música, gente saiu em defesa dela. Quem mesmo que saiu? Algumas pessoas. Não, nela. Não é dela. Não é entende? dela. Foi dessa produção artística por conta desse aspecto apenas. É porque é aquela história de eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Você tem a liberdade de se posicionar, dar opiniões, mas não diminuindo a honra de ninguém. É isso que eu tô falando, né? Então, quando ela fala, você vê que ela até fulano quer ficar solteiro, então já envolve o casamento da pessoa. Gente, imaginem essas falas, por mais engraçadas, ou que deve ter, né, a repercussão que gerou views na internet, os views, enfim, essa mas o que não prejudicou a família do outro lado, né? A gente tem que ver isso, são repercussões, né? Falou do padre, enfim, né? Isso é a honra das pessoas, é aquilo que as pessoas defendem publicamente, que ela tem direito de defender. E a gente não está falando de uma questão genérica, a gente está falando de questões pessoais. Uma atitude como essa, por exemplo, ela meio que puxa o bonde das mulheres que estão, numa vibe de crescimento, de resolutividade. A Anitta foi agora para o maior programa americano de entrevistas, sabe? É um negócio surreal. Mas eu nunca vi a Anitta fazendo uma música de forma pejorativa, trazendo nomes e pessoas, entende? Pois é, no meio que puxa o bonde, trava das mulheres. Entendi. Você fala que de uma certa... Puxa pra trás, ela tá numa evolução de levar, embora a Anitta, ela falou, eu rebola a bunda, mas sou inteligente pra caramba, eu saí do nada e vim pra tudo. E assim, entende o que eu tô falando? A dança e essa produção artística mais sensual, ela não é isso que diminui a mulher. Não, mas ela falou sobre esse preconceito. Pois exato, tem esse preconceito. Entra naquela mesma retórica que a gente estava falando aqui, de julgar as pessoas pela aparência, pela forma que ela gosta de se apresentar. O fato dela dançar a Juliana, como eu falei aqui, ela é super bonita e tal, dança super bem, e tem a linha artística dela. O fato dela seguir essa linha não puxaria o bonde, né? Não destruiria um trabalho que já vem sendo desmistificado, por exemplo, por outras artistas, e aí, como a Anitta é um exemplo disso, que está ganhando o mundo inteiro com o trabalho dela, sensual, de dança, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha inteligência, muito pelo contrário. Mas no meio que atrasa, ainda já atrasa, no aspecto em que ela feriu direitos individuais. Pronto, é isso que eu queria entender. Né? Nesse aspecto aí de ferir direitos individuais, não tem como eu defender. Para mim é indefensável. E aí eu digo, não é uma luta de questões femininas. É uma questão de direitos individuais. As pessoas, elas têm direito à sua honra. Então, no momento em que eu quero fazer qualquer tipo de trabalho que venha diminuir ou que venha a ofender as pessoas, eu não concordo e nem acho que isso tem a ver com questão de censura. A mulher sofre mais preconceito do homem ou das próprias mulheres?
Eu acho que dos dois, né? Acho que de homens e mulheres. Infelizmente existe, como eu disse, aquela questão pré-histórica da competição entre mulheres, né? Então, Mulher não se arruma pra tem homem. a história da Lembra que fala? sororidade. Lembra que fala que mulher não se arruma pra homem. Se arruma pra outra mulher. Dizem isso mesmo. Essa Isso não é questão preconceito, não, né? Não, infelizmente, são aquelas falas que a gente... Escutava a vida inteira. Escutava e vê, às vezes, isso acontecer. Eu vou dizer Mas que não tem nada a gente demais nisso fala, também, né? Eu falo muito dessa questão da sororidade, Pra quem mas tá eu em sei que casa, na prática... explique o que é, porque muitas vezes... As mulheres se tratarem com respeito, uma levantar a outra, aquela coisa da parceria entre mulheres. Da camaradagem. Para ocupar espaço, né? Esse espaço de igualdade se busca tanto. Mas, infelizmente, essa parceria aí, ela é muito comprometida exatamente por esses preconceitos que vêm, né? A mulher é a primeira a julgar a outra, né? A primeira a observar o que a outra tá falando, o que ela tá vestindo. O cabelo, a unha, E aí, a roupa. às vezes, isso é orientado mesmo por essa competição. É muito difícil a gente conseguir enxergar a mulher se aliar com outra mulher. Eu digo até que isso é difícil na vida social, e isso é difícil, inclusive, no ambiente de trabalho. Muito difícil, né? Porque existe essa competição, que a gente é criada nessa perspectiva de competir uma com a outra, né? Pela atenção. Infelizmente. Isso é um ponto crucial, sabe por quê? Porque diz assim, a gente tem uma luta tão grande e essa luta ela morre exatamente onde ela tinha que se fortalecer. Você vê, por exemplo, na própria política, né? Percentual pequeníssimo de mulheres de representatividade feminina no cenário geral, nacional. E você tem sempre nesse 10%, 15%, 12%, é sempre nesse percentual. E você tem mais de 50% de mulheres. Como é que se explica isso? É meio louco, né? Então você tem os julgamentos e infelizmente... Eu me lembro de caso, delegado, que a gente mostrou aqui no Piauí, que deve acontecer no Brasil, infelizmente também, que já deve ter acontecido. Me lembro de um caso de uma mulher que tinha inveja da amiga de trabalho e ela foi lá e assassinou com a tesoura. O tesouro no centro de Teresina, numa fábrica. Aquilo... Loucura. Não é? E muitas vezes foi até bom tocar nisso, já que o tema que a gente engatou no início foi feminicídio. Tem gente que acha que só quem pode praticar o feminicídio é o homem, né? E não, viu? Porque o feminicídio não é só o homem, não. Não, o feminicídio é o assassinato da mulher em razão do sexo feminino, por ela ser mulher. Aí pode ser tanto no viés da violência doméstica ou familiar, quanto o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, tanto no âmbito da violência doméstica ou familiar, você pode ter a prática do feminicídio, porque pode ter duas mulheres companheiras, por exemplo, e acontecer a prática do ato em razão de uma violência nesse cenário, né? Da violência doméstica ou familiar. Quanto o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A mulher praticar o assassinato da outra por misoginia, por ódio ou desprezo ao feminino. E, infelizmente, isso acontece também, né? Infelizmente, loucura, isso acontece né? também. Que loucura. Vamos lá. Durante 8 anos eu venho acompanhando esse crescimento do número, do aumento de feminicídio no estado do Piauí. A que se deve tudo isso? Aliás, fazendo adendo ao Kilson, esse ano de 2021 ele aumentou, né? Foi. Aumentou, infelizmente. De 20 para 21 foi 12,9% de aumento. Absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo que a gente alinha muito a essa questão, porque desde 2020 que são apresentados anuários e relatórios que vão apontando esse aumento de violência contra a mulher, esse aumento de feminicídio, né? A nível nacional. No estado do Piauí foi esse percentual, a nível nacional foi 22% o aumento. Então, a gente considera isso por vários fatores, né? Com a pandemia, houve a convivência mais intensa em casa. Um dos relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe a questão da autonomia como principal fator. Porque um primeiro relatório trazia a questão da dificuldade das mulheres em acessar os aparatos de segurança da rede, né? Não tinha um telefone que estava sendo possível ser acessado, ou um canal. E aí começaram as delegacias virtuais serem reforçadas, as pessoas faziam denúncia, né, pela internet,
podiam fazer até pedido de medida protetiva, começou a Disseminar mais o facilitar, conhecimento, né? a facilitar esse acesso. E aí a gente teve outro relatório apresentando a questão da autonomia, porque as mulheres foram as que mais perderam seus empregos, né? Então, você tem aquela mulher dependendo completamente do marido, né, sem condições de sair daquele cenário de violência, e a violência sendo intensificada por essa relação ali mais intensa dentro de casa, aquela constância dos dois ali convivendo. Então, tudo isso foram elementos, né, que reforçaram o aumento desses índices. E aí a gente cai lá naquela história de tanta ação, tanta política pública, por que não está funcionando? Né? É verdade. Não é uma pergunta? É uma pergunta, a gente vai entrar mais nesse tema, mas você acredita, delegada, pela sua experiência como mulher, como ouvinte de toda essa situação, que durante esses anos de pandemia que a gente tem vivido no Brasil, maridos talvez não conheciam suas próprias mulheres e mulheres não conheciam seus próprios maridos e também se influenciou no aumento? Não conhecia, não convivia e tudo parte daquilo que a gente fala, que parece ser uma repetição. Então, dessas reproduções. Tudo parte disso, porque quando você convive mais, aí tudo aquilo que a gente fala que como eu falei aqui, às vezes a gente pensa, às vezes porque é tão natural, e a gente vai deixando passar, às vezes não externa ali para todo mundo ouvir, mas tá pensando exatamente aquilo e tá fazendo exatamente aquele julgamento. Então, tudo parte da educação. Se a gente não tiver uma geração que compreenda, e aí minha preocupação com aquela questão do conservadorismo que você colocou, que começa a ganhar, às vezes, né, uma força muito grande com essa dicotomia que vive o país. Eu fico muito preocupada nisso. É a gente retroagir para alguns tipos de pensamentos e comportamentos que impeçam realmente essa independência, essa parceria mais igualitária. Fico muito preocupado com isso, porque se a gente não tiver uma geração mais educada, não vai adiantar lei. Por isso que eu estava falando da questão de quantas políticas públicas, quantas legislações foram criadas, e aí continua a violência, vai continuar sempre, porque a gente não pode trabalhar só na perspectiva da repressão, só lei, só prendendo. Isso é importante, mas não é só isso que funciona, não. Se eu não mudar a cabeça lá do jovem, lá... Por isso, né, que a educação é importantíssima. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é interessante a gente fazer aqui, delegada. No Brasil, a gente tem tanto pedido para colocar disciplinas às escolas, como a educação financeira, educação... Enfim, N disciplinas, mas não falta, por exemplo, uma disciplina para mostrar de como as mulheres devem se cuidar desde cedo. O que é direito dela, o que ela não deve aceitar. Você acha que não já passou da hora? Por que a gente não fez isso no Congresso? É importantíssimo, Yeltsin, e importantíssimo principalmente no aspecto dos direitos gerais, né? Não só a menina, mas o menino também saberem se defender e saberem a quem recorrer no caso de uma violência sexual. Saberem a quem recorrer quando eles se identificam uma violência contra a mulher dentro de casa, contra a mãe. E é bacana que você falou, não é o homem, não é só a mulher, o homem, o menino também. O menino também, porque ele pode sofrer violência. Às vezes é lá na escola que ele tem uma ligação de confiança com o professor, com o diretor, com o coordenador, a coordenadora, a diretora, a professora. Então, nessa relação de confiança, ele vai poder falar, saber que existe um conselho tutelar, saber os próprios profissionais que atuam nesse cenário, né, esses atores que atuam nas escolas, desde os professores até os coordenadores, eles não conhecem, às vezes, os caminhos. E por que a gente não tem essa disciplina? Por que a gente não tem falta um demais, e não só no aspecto da violência, mas em vários outros aspectos de direito, né? Saber que uma fila preferencial tem que ser respeitada, saber que tem uma vaga preferencial que tem que ser respeitada, saber que se sofrer algum tipo de preconceito, eu tenho a quem recorrer, qualquer tipo de preconceito, racismo, bullying. Qual a diferença? Bullying. Então, o cyberbullying, hoje a nossa comunicação é pela internet. É verdade. Então, existe uma naturalização também de postagens com imagens, às vezes imagens íntimas, ou às vezes imagem pejorativa, que faz aquele adolescente sofrer. Então, tudo isso tem que ser desmistificado. E por que a gente não tem um representante que chegue lá e diga, tem que ter esse projeto de lei, ou tem que ter isso na nossa legislação, que garanta o conhecimento à meninada? Às vezes eu acho que é uma visão de prática. Eu
entendo que seja muito essa visão de prática que falta aos nossos representantes, né? De saberem que há esse sofrimento na ponta. Qualquer pessoa que se coloca à disposição para representar a população em qualquer aspecto, seja na esfera municipal, estadual, inclusive federal, que a gente está falando de alterações de legislações mais amplas, né? Então, na esfera federal tem muito esse apelo, mas em todos os aspectos. Aqui na estadual pode ser desenvolvido projetos nesse aspecto também, como na municipal. Eu vi, por exemplo, um projeto municipal trabalhar a Lei Maria da Penha nas escolas. Só que uma disciplina que garantisse o conhecimento de cidadania seria muito melhor, né? Seria muito mais amplo, mais abrangente, e trazia esses aspectos, né, de todas as esferas de preconceito e como lidar com cada uma delas. É impressionante, tá? Quando você não tem um conhecimento, você perde a oportunidade de lutar pelos seus direitos. E não só, às vezes, eu digo, quando você não dá uma abertura para ouvir as pessoas. Quantas pessoas não sentiram falta disso dentro do cenário das escolas e não tiveram oportunidade de serem ouvidas para que um representante pudesse gerar um projeto de lei nesse aspecto? Vários feminicídios me chamaram a atenção durante esses 8 anos que eu venho acompanhando. O caso da Camila Abreu, que foi assassinada pelo capitão Alisson Watson. Nós tivemos também, recentemente, um tenente da Polícia Militar, onde estavam separados há 15 anos. Aquela mulher que a senhora que foi assassinada pelo ex-companheiro depois de 20 anos? Quase 20 anos. Ela estava requerendo uma pensão alimentícia. O caso ao vivo, onde nós mostramos um rapaz que chegou a assassinar a ex-companheira... A tesouradas, né? A facadas. Ela a caminho do trabalho. E também tivemos um caso onde não deu tempo, acredito que ali não deu tempo, 72 horas que aquela menina conheceu o tenente do exército, que eles saíram de uma boate que ela chegou a dançar com o outro rapaz. Que foi o estopim, né? Qual a particularidade de cada um desses? Ele se resume em alguma coisa só? Todos o sentimento de posse pela mulher, né? Infelizmente, é um cenário que se repete. Você vê essa questão da contrariedade no mantimento do relacionamento ou na possibilidade de envolvimento dessa mulher com outra pessoa. Isso gerar esse sentimento de rejeição e de que aquele patrimônio, aquela extensão do seu patrimônio que é compreendida a mulher nesses cenários todos, passam a ser invadidos por outra pessoa, então eles acham que pode ali... isso aí foi ouvido por mim em várias investigações de feminicídios que eu participei, inclusive em interrogatórios, a gente chega a ouvir o homem dizendo que mantinha tudo, que pagava tudo, então como é que ela podia estar sentada no bar conversando com outro homem. Então você vê na fala desse homem esse sentimento de que, olha, eu pago, eu tenho essa mulher, é minha namorada, é minha mulher, então se outra pessoa aparece no cenário, se ela quer se separar, ou se ela estiver num processo de separação, pensão, divórcio, tem esse sentimento de perda de propriedade. Por isso que a gente não pode falar inconformado com o fim do relacionamento. Essa romantização, ciúme, tudo isso é posse e sentimento de propriedade que esses homens têm. E eles praticam essa violência, né, a partir dessa visão, dessa perspectiva. E tiram a vida dessa mulher de uma forma que eles... É impressionante como quando você ouve... Né? Você ouve uma fala com sentimento de legitimidade, né? De eu fiz isso porque qualquer homem faria. Eu ouvi isso, qualquer homem no meu lugar faria igual. Eu ouvi isso no interrogatório e isso me deixou impactada, porque foi aí que eu comecei a perceber como o machismo mata. A gente fala isso de forma repetida para as pessoas, para tentar fazer elas compreenderem como isso é nocivo, isso leva à morte de mulheres, mas só na prática, investigando, foi o tanto que eu vi o quanto esse pensamento é algo legítimo na cabeça desses homens que entendem que tem a propriedade sobre essas mulheres. Então isso é comum nesses casos de feminicídios íntimos, né, nesse ambiente doméstico. Isso preocupa muito, porque se a gente não desconstruir esse pensamento, a gente vai continuar perdendo mulheres dessa forma. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, delegado? A gente literalmente percebe que
Antigamente as mulheres e os homens também não tinham tanto acesso à informação, de conteúdo bom, de entender o que é machismo, entender o movimento feminista. E mesmo com o acesso absurdo hoje de informações através de, na palma da mão do celular, a gente tem aumentado o índice de feminicídio. O que é que leva a isso? Para mim é um fenômeno muito negativo. De quanto mais informação, talvez menos violência nós teríamos. Parece que quanto mais informação e acesso, mais esse afloramento de machismo, de ela é minha, ela tem que fazer o que eu quero e não pode sair da minha redoma. Que loucura é essa? É aquela coisa da reprodução, Yeltsin, básica, né? E recorrente, que acontece na nossa vida. Enquanto a gente não mudar esse pensamento, isso vai continuar acontecendo, por mais instrução que tenha. E isso é um tipo de diálogo, como eu falo, você perguntou qual é a responsabilidade que a mãe tem, que o pai tem em relação a isso. E às vezes esses questionamentos que parecem ser muito repetitivos dentro de casa, e esses cuidados que parecem ser questionamentos muito que a gente porque a gente está vivendo uma época muito questionadora, muito politicamente correta, mas não, isso é importante ser desmistificado, porque senão a gente vai continuar, por mais instrução que se tenha, são instruções que vão além da vida social, né? São instruções profissionais, curriculares, que não vão trazer essa realidade do dia a dia entre duas pessoas. Então, esses limites que tem que ser devem ser observados, porque senão a gente vai continuar na reprodução. O Instagram, o Facebook, o YouTube, as redes sociais, eles foram motivadores no aumento desse índice de feminicídio? Eu não entendo como motivadores. Amplificadores? Não entendo. Talvez, eu entendo que foram, na realidade, sinalizadores. Uma das porque tem muita gente que atrela, né, a divulgação de reportagens. Não, delegada. A abrangência. Não, acho que eu me expressei mal. Então, eu estou falando que o Instagram, o Facebook, porque as pessoas, principalmente hoje, procuram visibilidade. E, sem sombra de dúvidas, é um lugar onde você pode se expor, você pode ganhar seguidores, você pode ganhar dinheiro com isso. Isso meio que não incomoda quem está do lado que ainda diz, você não pode fazer nada disso. Entendi. Isso é um propagador dessa As redes sociais como geral, porque vários casos, em geral, as redes sociais, elas têm sido gatilhos de conflitos internos, isso é fato. Então, um gatilho para o feminicídio, por exemplo? Infelizmente, eu não falo nem especificamente... No geral, né? No geral. Trocas de mensagens, exposições. Eu digo, na violência contra a mulher, muitos casos eu investiguei com o início, o start de um conflito serem exatamente provocados pelas redes sociais. Então, porque é a comunicação, né? Como se fosse um telefonema. Hoje é porque mudou a comunicação. Por exemplo, quantas vezes a senhora escutou no seu gabinete? Quantos prints? Por exemplo, se escutar aquilo. Olha, o meu telefone, a senha é minha, ela pode olhar o que ela quiser, o que eu olho é o que eu quero. Quase nunca isso, né? Mas nunca assim, isso, porque há uma obrigação de estar tendo ainda controle existe ali. muito. O que é que isso acaba impulsionando a violência dentro de casa? Porque é a forma de comunicação hoje. Então, qualquer diálogo, qualquer situação de exposição que acontece, pode ser um gatilho realmente de conflito. O que é lamentável, porque deveria ser utilizado como entretenimento e comunicação regular, mas tudo pela base daqueles, né, desse tipo de visão que a gente é criado e que a gente reproduz, que a gente termina entrando em conflito por conta de tudo o que cerca a nossa vida. E hoje a comunicação é através das redes sociais, que também foram um gatilho no sentido de fazer a gente visualizar as práticas de violência, que tiveram pesquisas com base em falas, e muitas falas de mulheres denunciando práticas de violência aos finais de semana, né, em momentos em que elas não tinham acesso. Por isso que
Você lembra que no início eu falei aqui de pesquisas que apontaram a dificuldade dos aparatos, de acesso aos aparatos de segurança, de denúncia e tudo. E uma das pesquisas foi feita exatamente com base em denúncias que passaram a ser realizadas através da utilização dessas redes sociais. Então você vê como a comunicação migrou todo para esses espaços. Então, tanto os conflitos quanto os meios de solução, elas passaram por esses espaços também, virtuais. Né? Vamos lá, Kilson. Onde é que passa da conta? Outro dia uma mulher foi colocada numa bandeja em frente ao Palácio do Governo. Manifestações em frente à Igreja São Benedito. E os movimentos feministas atrapalham, e eu digo mais, mostrando os seios, países afora. Eles objetificam as mulheres. A mulher é vista como um produto? A objetificação é um dos aspectos, né, da violência. Então, quando a gente fala assim, morte violenta de mulheres por razão de gênero, é exatamente tudo aquilo que caracteriza o desprezo, o ódio ao feminino e a objetificação desses elementos, né? A mulher ser entendida como objeto. O limite, eu sempre falo, é não haver extremismo. Nem nos movimentos que defendem esses direitos eu não concordo com práticas que sejam extremistas, que sejam... que exponham as mulheres de forma pejorativa. Até falei isso sobre aquele caso, eu levo isso para todos os aspectos. Eu acho que é um preconceito, eu entendo como preconceito, entendo que a gente não pode, em nenhum tipo de discussão, seja para garantir direitos, ou seja para evitar práticas irregulares, a gente deve usar extremismo. Tudo que é extremo, por isso que eu também não concordo com dicotomia. Eu tenho alguns posicionamentos que eles pendem mais para uma visão mais progressista, outros que vão tender mais para uma Você visão falou conservadora. Progressista? Não. Tô brincando, né? No sentido das visões. Né, o oposto do conservador ali, né? Nesse aspecto assim mais... Então, você pode equilibrar um pouco essa visão. Vamos esquentar agora? Bora. Bora? Bora. Vamos começar a falar de política, literalmente? Você vota no Bolsonaro? Né, agora eu tô numa realidade de uma base completamente diferente do que é defendido pelo Bolsonaro, e eu nunca concordei com muitos aspectos. Então, hoje, se fosse hoje as eleições, né, se a nossa votação fosse hoje, não seria pela plataforma do que ele defende que eu escolheria, que eu penderia. Você né? concorda com o que ele pensa? Com o que ele fala? Não, em muitos aspectos, porque eu acho que há uma despreocupação com a inclusão social, e eu acho que há uma ponderação muito fortalecida para esse aspecto do conservadorismo. Então, eu acho que, como eu disse, se eu pondero pelo equilíbrio, eu não vou concordar com quem está naquela ponta, né? Delegada, a senhora foi uma das pessoas que mais defenderam, principalmente, a possibilidade da mulher se defender através do digital, né? O aplicativo Salve Maria, né? A patrulha da Maria da Penha. Você acha que a segurança atualmente tem cuidado das mulheres ou esqueceram pela política? Olha, eu não vi nenhum tipo de política pública depois da patrulha Maria da Penha, que foi exatamente a última atividade dentro do cenário da segurança que a gente conseguiu implantar antes de eu desincompatibilizar. Eu não vi ainda nenhum tipo de atuação específica nesse cenário para garantir um robustecimento, eu digo até o fortalecimento dessas que já existem, né? Uma ramificação, por exemplo, da patrulha, que a patrulha hoje existe na capital, mas ela poderia já ter evoluído, por exemplo, para o interior do estado. Tem várias cidades que têm uma intensidade de medidas protetivas determinadas, então você não tem o programa estendido. Mas aí. Você tentou fazer isso? Não tive nem tempo, né? Eu consegui a implantação a duras penas na época da patrulha. Mas por que a duras penas? Existe uma resistência de se destacar esse tipo de policiamento, existe uma resistência nessa pauta para a gente conseguir efetivar, né? Tudo tem custo, tudo tem efetivo para se pensar, então, e tem planejamento, então
tem uma delonga, né, para você conseguir colocar em prática. Sabe o que é que eu ouvi? Diz, como é que a delegada Anamelka, subsecretária de Segurança, vai sair de um lugar onde é maravilhoso para ela? E eu conhecendo um pouco da sua personalidade, pensei, nunca perguntei, mas vou perguntar. Você saiu porque não deixava você fazer nada? Olha, eu sou o tipo de pessoa, e aí eu falo como pessoa mesmo, que eu realmente não consigo ficar dentro de um cenário limitante. Nunca. Então, eu sempre vou querer, eu sempre sou atraída pelo desafio, pela possibilidade de contribuir mais, né? De explorar, inclusive, mais aquilo, as ideias, as oportunidades de desenvolvimento de trabalho. Então, eu fui convidada para um cenário em que a oportunidade, a dilatação de trabalho seria maior, né? Onde eu poderia ali direcionar mais o trabalho sem... Ou seja, você tinha voz, ou então, tem voz. Né? É óbvio que eu me direcionei por isso. E por que você não apertou o botão do pânico? Do foda-se. Melhor. Boa, Gilson. Deu pânico e do foda-se. Então, teve uma hora que você disse assim, não, aqui não dá não, cara. Eu não consigo ficar nessa limitação. Sempre que eu for convidada para uma oportunidade que me permita mais, eu vou me direcionar para ela. Você se arrepende de algum voto? Então, eu sou do tipo de pessoa que eu não me arrependo do que eu fiz. Mas eu sempre repenso as escolhas para decidir por escolhas melhores. Então... Ela respondeu. Vamos entrar na pauta mais leve, que tá bombando no Brasil? Vamos entrar... Não, eu não perguntei. Você vota no Lula? É quem se aproxima mais desse pensamento que eu tenho, né? De atrair e de implantar mesmo essa inclusão social. Então, assim, ele está mais próximo hoje daquilo que eu acredito e que eu defendo. Você acha que está na hora, por exemplo, delegada, de uma mulher assumir a Secretaria de Segurança? Já passou dessa época? Você acha que ela tem mais sensibilidade? Se me perguntar, é até injusto. Porque porque você vai dizer eu vou que sim. sempre dizer... Mas por que, então, que uma mulher deveria assumir? Em todas as esferas, a visão feminina ela é importante porque a gente tem uma preponderância. E aí você me perguntou, por exemplo, de política pública em defesa dos direitos das mulheres. Por exemplo, né? Por exemplo, que não é só isso. Tem uma série de outros aspectos que eu acho de organização, de sensibilidade, de planejamento, que muitas vezes uma visão feminina vai intensificar. Então, eu acho que, na realidade, depende muito da pessoa. Mas o aspecto dessa visão feminina para algumas pautas que muitas vezes são invisibilizadas, porque há uma preponderância de fala, de voz, de vez e de decisão masculina, elas são totalmente suplantadas. Você seria uma boa secretária? Eu estou pronta para toda missão, meu amigo. Eu sou boa em qualquer lugar que me colocar. Meu nome é pronta. A Dilma representou bem as mulheres? Olha, representou. Ela teve as dificuldades. E aí eu vou entrar no aspecto, minha gente. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Num aspecto que isso é indiscutível. Essa questão das dificuldades de desenvolvimento de trabalho, de interrupções, de preconceitos, elas limitam muito a atuação de qualquer mulher em qualquer cenário. O medo impera nisso, delegada? O medo de você também, errar, também. da mulher, a gente é cobrada. Mulher, né? A gente é cobrada duas vezes mais para desenvolver o mesmo trabalho. Em todo lugar que eu fui, eu senti resistência. E é difícil, às vezes, para o homem enxergar quando a gente fala isso, porque é muito nosso lugar de fala e não sente na pele isso, é difícil. Vocês nunca passaram por essa cobrança, esse olhar desconfiador que a gente passa no momento em que a gente vai enfrentar algum desafio. Principalmente quando esse desafio exige da gente a liderança completa de um espaço. Então, há um questionamento no olhar, no comportamento, na fala das pessoas. Tem homem que não As aceita pessoas não ser permitem, comandado por mulher. Não permitem, exatamente. Tem homem que não aceita. A equipe, muitas vezes, ela resiste àquela liderança. E isso dificulta o trabalho. Porque como é que eu vou conseguir direcionar um trabalho que a equipe não... Demais, várias vezes. Da polícia? No último trabalho, inclusive. Né? Eu senti essa resistência a priori. E a gente vai desconstruindo isso. Você tinha um apelido dentro da segurança, né? Que era a delegada Barbie.
Poxa, É pejorativo, É será? foda, né? Mas tinha, Pois né? é. Alguém lhe chamou disso lá dentro? Lá? Às vezes falava, eu nunca me importei com esses porque estigmas. é tipo brincadeira. Eu tô É, brincando. é pra dizer que é bonita. Gente, é exatamente por isso que eu não me oriento, né? Por essas... Eu vejo o olhar preconceituoso. Aí eu sei, às vezes, já cheguei a alguns amigos chegaram, já disseram ali que tu só sabe tirar foto. Não me preocupo com esse tipo de fala. Eu faço meu trabalho. E aí meu foco me faz, ir muito além, porque eu acho que esses limites está na cabeça, o limite está na cabeça de quem está verbalizando ele. Quem é limitado é quem está verbalizando esse limite. Né? Eu tenho muito mais a oferecer e muito mais além a chegar. Então eu foco nisso e vou vou seguindo meu caminho, desbravando e derrubando tudo que tem na frente. Como é que você lida com os haters? Né? Hoje as redes sociais elas deram muita possibilidade de todo mundo opinar e falarem o que querem falar, da forma que querem, julgarem como quiserem julgar as pessoas. A senhora é uma delegada bem-sucedida, que partiu para um lado público, que isso atrai muita coisa positiva e negativa. Como é que você lida com isso e o que você pensa sobre essas pessoas que te agridem gratuitamente? Olha, quando há um exagero naquele, porque aí entra esse aspecto aí do que a gente estava falando mais cedo, né? Opinião, a pessoa dá a sua opinião, lá é um espaço que é aberto, nem é privado, meu perfil. Então, eu respeito a opinião que às vezes as pessoas colocam lá em alguma publicação sobre algum posicionamento que não concordam. Por mim, tudo bem. Agora, quando parte para ofensa ou para algum tipo de comentário mais pejorativo... Ou imputar. Eu bloqueio. Ou imputar alguma coisa eu bloqueio. Aí ou tomo as providências. Ainda não chegou ao ponto de alguma situação eu ter a necessidade de tomar uma providência legal. Mas se chegar, eu vou tomar, mas sem sombra de dúvida, sem preocupação nenhuma. Como aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Você tem liberdade. Aí a gente tá falando, eu não vou censurar. Mas quando o meu direito inicia... Acabou. Aí acabou do outro, bom, né? Pra gente fechar, gente, se você abrir as redes sociais, de cada 3 stories ou 3 TikTok tem o BBB no meio. Chamou muita atenção esses últimos dias uma cena do BBB que a Nath, depois de ter ingerido algumas bebidas, né? E o Rodrigo também. E ela tentando beijá-lo, tá aqui a imagem, ó. Ela tentando beijá-lo e ele não queria de forma alguma, não queria. E muita gente comentou no Twitter, nas redes sociais, e a pergunta era, e se fosse ao contrário? E se fosse ao contrário? É exatamente aquilo que a gente fala, que a gente não pode limitar a nossa visão de prática de crime só por parte do homem, quanto a esses limites do que dita a nossa liberdade, a nossa dignidade sexual. Aquilo que a gente fala do não é não serve para o homem e serve para a mulher. A gente sabe que mulheres são mais vítimas dessas práticas, né? Tudo bem, mas os homens também podem ser. Então, numa situação como essas, em que ela parte para cima, o cara não está anuindo, não quer o toque, não quer o contato íntimo, e aí tem muito preconceito, né? O homem nunca vai denunciar uma prática como essa, ele nunca procura. E a gente, às vezes, não enxerga, porque quem está sofrendo aquela que a gente chama, né, de forma mais popular como assédio, mas aquela investida, aquela importunação, é um homem. Acabei de dizer assim, mas ele é viado, ele não vai querer. Tem o preconceitinho na delegacia, né? Acha que vai ser julgado na hora do registro. Desculpa, mas, gente, homossexual. Não é não pra qualquer... Não é não. Pra qualquer pessoa. Não. Então. Já disse. Seja homem ou e a gente mulher. Tocou num ponto, rapidinho, a questão também na bebida, né? Quando a mulher... Sim. Toma uma e que acontece, tá bêbada. Eu sempre falo isso porque tem gente que não se preocupa muito. E hoje a juventude, né, tá aí tendo um acesso maior à bebida alcoólica, enfim. Nessas boates, raves, que às vezes vai de um dia pro outro. Se a mulher ou o homem não tá em condições de dizer não, de dizer sim ou não,
Né? Você tá dizendo, não tá dizendo sim ou não? É não. E quando você escuta um comentário assim, tipo, vai ter aqui embaixo, talvez. É só um gatilho. A bebida é um gatilho. Não é, gente. Não é. Agora, não é a pessoa completamente. É a pessoa completamente bêbada, entendeu? Ela não tem condições. É isso que tem que ser feito, né? O problema é que às vezes tá todo mundo ali alcoolizado e aí, né, vai querer sair da 24 horas depois responsabilidade. é que veio Muita atenção, muito cuidado, porque os dois... No carnaval, por exemplo. A anuência, ela tem que ser clara. No carnaval, por exemplo, né? A gente vai ter carnaval. Que a ressaca não seja na cadeia. Então, A ressaca moral não a ressaca moral não seja na delegacia, na central. Pra encerrar a minha, né? Pode falar, vai rápido. Já estamos quase 2 horas de bate-papo. Hoje foi bom. Pra encerrar a minha, se as mulheres fossem unidas, já tinham tomado conta de tudo? Olha. Kilson, a ideia não é a gente tomar de conta de tudo, é a gente dividir, é parceria. Quantos por entendeu? cento? 50-50, tá beleza. 50% tá beleza. 50-50 tá beleza. Equilíbrio é o seu equilíbrio. Mas Claro. eu não tenho dúvidas de que se a gente fosse mais unida para abraçar a causa da mulher, se as mulheres fossem mais unidas no sentido de entenderem que a gente precisa equilibrar essa balança para garantir a sobrevivência de direitos já conquistados e alcançar novos direitos que a gente ainda não conseguiu alcançar, até a repercussão da violência talvez seria menor, né? Como a gente coloca aqui, que a reprodução é feita também por mulheres. Quem manda na sua casa, delegada? A senhora ou seu marido? Parceria, a gente é 50%. 50-50. E Sérgio, quem manda lá? Ela. Elas estão no controle. Elas estão no controle. 50, Obrigado, 50. delegada. Aqui Eu embaixo que no agradeço. link da descrição vai estar o Instagram da delegada Ana Melka. Tá bom? O canal também. Já tá com canal no YouTube? Não, Tem que ter, delegado. né? Tem que Tô- ter. tô falhando. TikTok você já tem? tenho, mas Não dá. É, Mas vai estar aqui, né? A delegada trabalha, então não dá tempo, né? De ficar no TikTok o tempo inteiro, né? Normal. Tá bom? Obrigado. eu que agradeço. Obrigado. Agradeço e parabenizo. O bate-papo foi importante, viu? Maravilhoso. Vários gatilhos importantes a gente soltou Vai aqui. dar Contribuiu. corte nacional maravilhoso, tá bom? Agradecendo o carinho da sua audiência, muitíssimo obrigado. Não Aliás, deixa eu o Sérgio, é porque o Sérgio tá tomando... A cervejinha, né? Não é uma bomba mesmo grande que ele tá tomando, uns venenos aí. Mas você, delegado, você é um presente do iBeer, é o primeiro depósito online 24 horas. Você pode ligar onde você quiser, da onde você quiser. Chega rapidão, hein? E nós não mandamos deixar. Seja a cervejinha Heineken, carnes e ainda lava o carro também, tá? Olha aí. Então é um moscatel da Aurora. O Alisson Isso vai é me mandar primeiro, o corte. É um presente especial Alô, Daniel. do iBeer, Janaína, iBeer. pra você. Depois desse podcast, se for pra casa, que ele vai ficar chateado, que você disse que manda... Pô, 50%. Então a conta também do iBeer hoje... 50%. 50% tá tudo em casa, tá bom? Nossa caixa postal tá aqui embaixo. Se quiser mandar alguma carta, um presente, fica à vontade, tá bom? Até o próximo. Assiste o próximo aqui, ó. Yelcast.